Quando ouvimos a expressão inteligência artificial, é comum pensarmos em chatbots, produção automática de textos e imagens, robôs ou assistentes virtuais. Essas tecnologias fazem parte do campo, mas não representam toda a sua diversidade. A inteligência artificial possui uma história construída ao longo de várias décadas. Nesse percurso, diferentes pesquisadores buscaram compreender como as máquinas poderiam representar conhecimentos, resolver problemas, identificar padrões, aprender com dados e apoiar decisões. Nesta aula, vamos compreender o que caracteriza esse campo, conhecer alguns marcos de sua evolução e diferenciar inteligência artificial de aprendizado de máquina. Pausa para reflexão. Antes de prosseguir, pense em 3 tecnologias que você utilizou hoje. Em quais delas há apenas uma sequência de comandos previamente programados? Em quais pode existir análise de dados, classificação, previsão ou recomendação? Partindo dessa reflexão inicial, nosso primeiro passo é esclarecer o próprio conceito de inteligência artificial e compreender por que ele não se reduz às tecnologias mais visíveis do cotidiano. Podemos compreender a inteligência artificial como um campo amplo da ciência da computação, desenvolvido em diálogo com áreas como matemática, estatística, linguística, filosofia, psicologia e ciências cognitivas. Seu objetivo não se limita à criação de uma ferramenta específica. A área reúne métodos e técnicas para construir sistemas capazes de executar tarefas associadas à inteligência, como resolver problemas, reconhecer padrões, representar conhecimentos, interpretar linguagem e apoiar processos de decisão. É importante perceber que a IA não é sinônimo de robô, chatbot ou gerador de textos. Também não corresponde a toda e qualquer automação. Um sistema pode executar automaticamente uma sequência fixa de regras sem aprender com dados. Por outro lado, determinados sistemas de IA utilizam modelos capazes de identificar regularidades e produzir classificações, previsões ou recomendações. Portanto, ao falar de inteligência artificial, estamos nos referindo a um campo que abriga diferentes abordagens. Algumas dependem de regras explícitas e representações construídas por especialistas. Outras utilizam dados para ajustar modelos e reconhecer padrões. Essa diversidade será fundamental para compreendermos a evolução da área. Agora que delimitamos o que entendemos por inteligência artificial, podemos voltar ao início de sua história e acompanhar uma das perguntas que ajudaram a orientar esse campo de investigação. Um marco importante dessa história é o artigo Computing Machinery and Intelligence, publicado por Alan Turing em 1950. O texto parte de uma pergunta que permanece provocadora. As máquinas podem pensar? Turing percebeu que termos como máquina e pensamento poderiam gerar discussões abstratas e difíceis de resolver. Por isso, propôs uma situação prática, conhecida como jogo da limitação. Nessa situação, uma pessoa interage por meio de mensagens e tenta distinguir se as respostas recebidas foram produzidas por outro ser humano ou por uma máquina. O valor dessa proposta não está em afirmar que uma máquina possui consciência ou pensa exatamente como uma pessoa. A contribuição de Turing foi deslocar a discussão para comportamentos observáveis e para a capacidade de um sistema produzir respostas que, em determinado contexto, possam ser consideradas inteligentes. Essa reflexão abriu espaço para questões que continuam atuais. O desempenho de uma máquina em uma tarefa é suficiente para chamá-la de inteligente? Uma resposta convincente indica compreensão? E como avaliar capacidades que podem se manifestar de maneiras diferentes nos seres humanos e nos sistemas técnicos? A proposta de Turing mostrou como a inteligência das máquinas poderia ser investigada por meio de comportamentos observáveis. Alguns anos depois, essa discussão ganharia nome e uma agenda coletiva de pesquisa em Dartmouth. Outro marco decisivo foi a proposta elaborada em 1955 para o projeto de pesquisa de verão de Dartmouth, realizado em 1956. O documento foi assinado por John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester e Claude Shannon. A iniciativa partia da ideia de que aspectos da aprendizagem e da inteligência poderiam ser descritos com precisão suficiente para serem simulados por uma máquina. Foi nesse contexto que a expressão inteligência artificial ganhou força e passou a identificar um programa de pesquisa dedicado ao tema. Dartmouth não entregou uma solução definitiva para a inteligência das máquinas. Sua importância histórica está na consolidação de uma agenda. Pesquisadores de diferentes áreas passaram a investigar linguagem, raciocínio, aprendizagem, resolução de problemas e representação do conhecimento como desafios científicos relacionados.
Por isso, a Conferência de Dartmouth é considerada um marco de organização e identidade do campo, e não uma demonstração de que as máquinas já possuíam consciência ou inteligência equivalente à humana. Com a consolidação do campo, os pesquisadores passaram a explorar diferentes caminhos para representar a inteligência em sistemas computacionais. Entre esses caminhos, destacam-se as abordagens simbólicas e as orientadas por dados. Ao longo de sua história, a inteligência artificial combinou diferentes formas de construir sistemas. Entre elas, destacam-se as abordagens simbólicas e as abordagens orientadas por dados. Nas abordagens simbólicas, conhecimentos e regras são representados de forma explícita. Um especialista pode definir conceitos, relações e procedimentos que o sistema deverá seguir. Imagine, por exemplo, um sistema que analisa uma situação a partir de regras do tipo: se determinada condição ocorrer, então execute uma ação específica. Esse tipo de abordagem favorece a explicitação do raciocínio e pode funcionar bem em problemas estruturados. Entretanto, torna-se difícil prever e registrar manualmente todas as possibilidades de situações complexas, especialmente quando há grande variação de linguagem, imagens ou comportamentos. Nas abordagens orientadas por dados, o sistema não depende apenas de uma lista completa de regras elaboradas previamente. Ele utiliza exemplos para ajustar o modelo e identificar regularidades. Essa lógica ganhou destaque com o avanço do aprendizado de máquina. As duas perspectivas fazem parte da história da IA. Em muitos sistemas contemporâneos, regras, conhecimentos especializados e modelos orientados por dados podem coexistir. O mais importante é compreender que o campo da inteligência artificial é mais amplo do que uma única técnica. Essa comparação nos permite situar com mais precisão uma das abordagens que ganhou grande destaque nas últimas décadas: o aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina, conhecido em inglês como machine learning, é uma das áreas da inteligência artificial. Ele ganhou grande visibilidade porque está presente em muitos avanços recentes, mas não deve ser tratado como sinônimo de todo o campo. Em termos introdutórios, o aprendizado de máquina permite construir modelos que identificam padrões em dados e utilizam essas regularidades para realizar tarefas. Um modelo pode ser entregado para classificar imagens, estimar a probabilidade de um evento, reconhecer padrões de fala, recomendar conteúdos ou identificar relações em grandes conjuntos de informações. Enquanto a inteligência artificial abrange diferentes métodos para criar sistemas capazes de executar tarefas associadas à inteligência, o aprendizado de máquina concentra-se em técnicas nas quais o desempenho é construído ou ajustado a partir dos dados. Essa distinção evita dois equívocos: imaginar que toda IA aprende da mesma forma e supor que qualquer sistema automatizado utiliza aprendizado de máquina. Para analisar uma tecnologia, precisamos observar como ela foi construída, quais dados utiliza, que tarefa executa e quais critérios orientam seus resultados. Depois de diferenciar inteligência artificial e aprendizado de máquina, surge uma pergunta importante: por que essas tecnologias se expandiram de forma tão intensa nas últimas décadas? Por que a IA se expandiu nas últimas décadas? A expansão contemporânea da inteligência artificial não decorre de um único acontecimento. Ela resulta da convergência entre diferentes condições. Em primeiro lugar, houve um crescimento expressivo da quantidade de dados digitais. Textos, imagens, áudios, registros de interação e informações de diversos tipos passaram a ser produzidos e armazenados em grande escala. Em segundo lugar, aumentou o poder computacional disponível para processar esses dados e executar cálculos complexos. Em terceiro, ocorreram avanços em algoritmos, técnicas de aprendizado de máquina e redes neurais artificiais. A combinação entre dados, capacidade de processamento e desenvolvimento técnico tornou possível treinar modelos maiores e aplicá-los a tarefas cada vez mais diversas. Entretanto, esses avanços também ampliaram preocupações sobre privacidade, concentração tecnológica, consumo de recursos, qualidade dos dados e responsabilidade pelos resultados. A convergência entre dados, capacidade computacional e avanços técnicos explica parte dessa expansão. Para compreender seus efeitos, precisamos agora observar como os modelos transformam dados em classificações, previsões e recomendações. Como os sistemas de aprendizado de máquina produzem resultados? Para compreender o aprendizado de máquina, precisamos abandonar a ideia de que o sistema entende o mundo da mesma forma que um ser humano.
Seus resultados são produzidos por procedimentos matemáticos e estatísticos que identificam regularidades, estabelecem associações e estimam probabilidades. Um fundamento importante desse processo é a indução. De maneira simplificada, a indução parte de casos observados para construir uma regra ou um padrão mais geral. O sistema analisa dados de exemplo, ajusta seus parâmetros e procura encontrar relações que possam ser aplicadas a novos casos. Considere um modelo treinado para classificar mensagens. Ao analisar muitos exemplos previamente organizados, ele identifica combinações de características associadas a determinadas categorias. Quando recebe uma nova mensagem, calcula qual categoria é mais provável com base nas regularidades aprendidas. Isso não significa que o modelo compreenda plenamente a intenção, o contexto social ou as consequências de sua classificação. Ele opera a partir das relações que conseguiu modelar nos dados. A matematização permite transformar características e relações em representações que podem ser processadas. Essa capacidade é poderosa, mas implica uma redução. Aspectos complexos da realidade precisam ser convertidos em dados, variáveis e critérios. Aquilo que não foi registrado, representado ou considerado no modelo pode permanecer invisível ao sistema. Entender esse processo também nos ajuda a perceber que bons resultados não significam ausência de falhas. Por isso, passaremos das potencialidades aos erros e limites desses sistemas. Os modelos de aprendizado de máquina podem apresentar excelente desempenho em tarefas específicas. Eles conseguem processar grandes volumes de informação, detectar regularidades difíceis de perceber manualmente e apoiar classificações, previsões e recomendações. No entanto, desempenho elevado não elimina limites. O primeiro deles é a dependência dos dados. Se os dados forem incompletos, desatualizados, pouco representativos ou marcados por desigualdades históricas, os resultados podem reproduzir e até ampliar essas distorções. O segundo limite está relacionado ao contexto. Um modelo pode funcionar bem em situações semelhantes às utilizadas em seu desenvolvimento e falhar quando encontra casos diferentes. Uma medida de precisão, isoladamente, não garante que o sistema seja adequado para todos os grupos, realidades ou finalidades. O terceiro limite diz respeito à interpretação. Um modelo pode identificar uma associação estatística sem compreender suas causas. Correlação não significa necessariamente explicação. Por isso, um resultado provável não deve ser confundido com uma verdade incontestável. Também precisamos considerar os vieses presentes nas escolhas humanas que antecedem o funcionamento do sistema. Quais dados serão utilizados, como serão classificados, qual problema será priorizado, que indicador será considerado sucesso e quem será afetado por uma decisão. A avaliação humana permanece essencial. Ela deve incluir conhecimento técnico, compreensão do contexto, critérios éticos e responsabilidade pelas consequências. Quanto maior o impacto de uma decisão sobre a vida das pessoas, maior deve ser o cuidado com validação, transparência e possibilidade de revisão. Pausa para reflexão. Se um sistema alcança alta precisão geral, mas erra com maior frequência para um grupo específico, ele pode ser considerado adequado? Quais informações seriam necessárias antes de utilizá-lo? Esses limites se tornam especialmente relevantes quando a inteligência artificial é utilizada em contextos que envolvem pessoas, trajetórias e decisões. É nesse ponto que aproximamos a discussão da educação. No contexto educacional, os conceitos estudados nesta trilha ajudam a analisar com maior criticidade plataformas, sistemas adaptativos, mecanismos de recomendação, assistentes e ferramentas de análise de dados. A classificação produzida por um sistema não resume a trajetória de aprendizagem de uma pessoa. Dados educacionais representam apenas parte de uma realidade que também envolve contexto social, experiências, afetos, estratégias, dificuldades e possibilidades que nem sempre são capturados por uma plataforma. Por isso, a IA deve ser compreendida como apoio e não como substituição da mediação pedagógica. O professor continua responsável por atribuir sentido às informações, relacioná-las aos objetivos educacionais e tomar decisões que considerem a singularidade dos estudantes. Conhecer os fundamentos da IA fortalece a autonomia docente. Em vez de aceitar uma ferramenta apenas porque ela se apresenta como inteligente, podemos analisar sua finalidade, seus dados, seus critérios, seus limites e as consequências de seu uso. Até a próxima aula!